Olá, pessoal. Hoje o nosso podcast vai ser com a Daniela Gilardi. A Daniela é psicóloga, Teta Healer e vai se apresentar e contar um pouquinho de como é, quem ela é, né? E como é que ela conheceu a grafologia e aí a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá, Dani. Oi, pessoal. Eu sou a Daniela Gilardi, eu sou psicóloga clínica, eu sou teta healer, reikiana, atuo com curas da natureza, sagrado feminino e conheci a Sandra praticamente através da grafologia, né? É, A Sandra me entrevistou Uhum. e aí ela me pediu para fazer uma redação e depois ela me deu uma devolutiva dessa redação com a informação aí da grafologia. Eu fiquei tão encantada. E aí a gente começou essa amizade também depois disso, né? Foi Sim. maravilhoso, Sandra. Um Isso grande foi em prazer. 2015, né, Nossa, Dani? faz muito Há tempo, muito né? tempo, exatamente. Era uma oportunidade de trabalho, eu te conheci entrevistando você, Foi isso mesmo. né? E depois a gente acabou trabalhando juntas e você usando meus serviços, eu usando os seus serviços, não Exatamente. é? E como é que foi a grafologia para você? Olha, eu fiquei encantada com o seu retorno. Primeiro que assim, eu trabalho em psicologia há muito tempo, desde enquanto eu estava na faculdade, né? Depois eu conto um pouquinho melhor. Mas assim, o seu retorno da minha redação com esse contato com a grafologia foi o que me encantou. Porque normalmente as pessoas não dão uma devolutiva tão robusta quanto foi a devolutiva que você me deu. E Aham. aí eu pensei, nossa, porque eu como psicóloga também há bastante tempo, estou acostumada com testes psicológicos, com análises comportamentais, enfim, né? A gente lê a pessoa, a gente estuda para isso. Mas eu pensei, gente, nós fizemos uma entrevista e ela me deu um retorno ali da minha redação com tantas coisas até íntimas de mim. Eu falei, não, me conta um pouquinho como que é. E aí depois você fez um curso, né, de grafologia, e eu participei, Sim. inclusive, nossa, super indico. Se a Sandra algum dia voltar a dar curso de novo da grafologia, enfim, super vale a pena, né? Uhum. Então eu fiquei realmente encantada para conhecer cada vez mais. Ai, fiquei, olha, Que bom, Dani. E o que que te chamou mais atenção, assim, no seu perfil de personalidade? O que que te chamou mais atenção, que você lembra? Que você ficou encantada, assim, como é que ela identificou isso na minha grafia? sim, tiveram algumas coisas. Depois você me explicou, né? O alinhamento da folha, a parte Uhum, superior, a parte inferior, a assinatura. uhum, Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa sensibilidade mesmo, como pessoa, sou uma pessoa sensível, uhum. sou uma psicóloga, então eu tenho que ter essa sensibilidade para acolher as pessoas, Sim, né? que é uma característica bacana sua, né? Sim, Uhum, mas ao mesmo tempo eu sou firme. Eu preciso ser firme, eu preciso ser determinada. Eu uhum, sempre segui muito em frente nas coisas que eu quis e quero. uhum. Então eu consegui ver esses lados assim de uma pessoa que eu tinha acabado de ver, né? E não só da grafologia, mas assim, todo o processo que eu fiz com você, Sandra, me encantou. Desde o momento que você abriu a porta, né? Do, Naquela época era tudo presencial, Tudo né? Aham. presencial, desde o momento que você abriu a porta para mim, para aquela oportunidade de trabalho, a forma como Uhum. você conduziu todo o processo, a forma de você falar comigo e todas as leituras aí, assim, realmente foi, fiquei encantada. Ah, que legal, que legal. E aí, você acabou usando a grafologia nas empresas, na época que você estava no ambiente corporativo, não é? Sim, o que foi muito legal é que, assim, eu também tenho uma gratidão muito grande por você, Sandra, porque além de naquele momento você ter me apresentado a grafologia, e é algo que engorda o meu currículo como psicóloga, engordou sempre, Aham. né?
Eu tenho essa gratidão também pela questão do trabalho que eu fui aprovada naquele momento, né? Eu Aham. participei de um processo seletivo com outras pessoas, teve estudo da grafologia e teve outras coisas, eu fui aprovada para aquela empresa naquele momento, e eu utilizei a grafologia nos processos seletivos. Então, eu Uhum. fazendo o processo seletivo com os candidatos, também pedia para fazer as redações, depois analisava e passava a devolutiva. E aí isso foi crescendo, porque depois de lá eu fui indo para outras empresas, então eu já trabalhei em empresas de diversos tamanhos. Empresas Uhum. pequenas, médias, grandes, multinacionais. E aí eu sempre levei a grafologia para essas empresas porque é um estudo muito fidedigno, né? Não tem como um candidato burlar isso. É a expressão, é a total projeção do que o ser Sim. é. Não tem como. Ah, eu vou tentar modificar um pouco a minha letra para fazer diferente, para talvez analisar uma outra coisa. Não tem como, né? Sim. Então, nós que somos psicólogas sabemos que existem aí uma série de perfis comportamentais e formas de analisar o sujeito de diversas maneiras. Mas Uhum. nem todas eu confio tanto quanto na grafologia. Sim, porque não se trata de um impulso nervoso Sim. impresso no papel. E características como a questão do caráter, por exemplo, da inteligência, a pessoa não consegue burlar. Porque mesmo que ela tenha entrado na internet e visto que tem que escrever de determinada maneira, existem traços que são de insinceridade, e ela tem esse traço, ela não consegue burlar. Por quê? Porque depois da terceira linha que você escreve, você tá de uma maneira tão espontânea que você vai fazer o traço característico do seu impulso nervoso, Sim. né? Então, realmente a grafologia não, você consegue identificar o que a pessoa tem de pontos fortes na personalidade, questões que não mudam na personalidade, então o seu esquema mental. Por exemplo, se você é mais introvertido ou mais extrovertido, isso não vai mudar, né? O seu nível de inteligência, então, se você é uma pessoa inteligente, você não vai ficar menos inteligente. Então, traços Sim. que não mudam na personalidade, e traços que são adquiridos. Então, por exemplo, você trabalha na área financeira com planejamento, né? Um exemplo. Essa pessoa ela está acostumada a manter as tarefas no curto, no médio e no longo prazo. Ela tem um planejamento estratégico. Isso é adquirido de Uhum. acordo com aquela experiência vivida profissional, Sim. né? Então, existem características que são adquiridas. Por exemplo, a organização. A organização, se a pessoa é muito desorganizada e ela começa a criar um hábito de organização, ela vai adquirindo essa capacidade, Sim. né? Então, são traços que mudam na Uhum. personalidade ao longo do tempo e também de acordo com seus valores, características, estilo de vida, etc, né? E que mais que a gente tem aqui para contar? Ah, me conta. E como a grafologia ajudou você nos processos seletivos na época do ambiente corporativo que você atuava? Legal. Bom, eu trabalhei durante, assim, desde a época da faculdade até tempos atrás, eu sempre conciliei o empresarial com o consultório à noite. E aí, de alguns anos para cá, né, eu realmente fiz a total migração para a área clínica e as outras Aham. terapias, enfim, que eu faço hoje também.
Então, eu tenho bastante tempo que eu utilizei a grafologia e ambiente corporativo, e conforme eu comentei, em várias empresas de diversos segmentos, né, e tamanhos, enfim. E eu percebi que isso ajudou muito, não só no processo seletivo, porque acontece, nós temos uma oportunidade, e a gente precisa analisar o perfil. É o perfil da empresa, é o perfil do gestor, como o perfil da pessoa. Então, a gente Uhum, precisa juntar tudo, a gente costuma falar que é um casamento feliz quando a gente consegue o candidato certo para a vaga certa e para a empresa certa, de acordo com o perfil e tudo mais, uhum. né? E a cultura da A empresa cultura da também. empresa, Uhum, importantíssimo. Então a gente não vai colocar alguém que é bem ético, não vai colocar uma pessoa, como você deu o exemplo da parte financeira. Você não vai colocar uma pessoa que tem um estilo da área financeira que é tudo tranquilinho, que quer ficar no computador, que é uma pessoa mais fechadinha ali no seu mundo, uma pessoa mais concentrada, numa empresa que tem um estilo às vezes muito, muito criativo, muito amplo, que a pessoa uhum. não vai se sentir tão à vontade. Sim, Então, a grafologia, ela ajuda muito a entender qual que é o perfil exato da pessoa e colocá-la no lugar certo para que ela seja feliz. Porque eu sim. acredito que todas as pessoas merecem ser felizes. E no trabalho, a gente passa a maior parte do tempo. Então, a gente precisa ter realmente um ambiente feliz. Conciliar todos esses aspectos, né? Todos os aspectos. Então, assim, alguém que tem um perfil mais tranquilo nesse sentido, para uma empresa que seja mais tranquila. Uhum, Então, realmente, a grafologia ajuda bastante para a gente poder ter essa informação. E, uhum. assim, eu só queria destacar mais uma coisa, Sandra, das pessoas, né, que viam quando eu analisava a grafologia, porque eu acho que é muito legal contar isso. Aham. Porque eu explicava qual eram os meus meios. Então, você vai fazer uma redação, você na época preenchia uma ficha também, né? Porque de Do que algum era tempo da atrás, empresa. a Aham. empresa às vezes queria que tivesse aquela ficha no prontuário, porque antes era tudo presencial. Faz pouco tempo que a gente não tem um modelo 100% presencial. Uhum. Parece que faz muito tempo, só que não, né? Só que não, é. Então, todos os testes aí eu ia dar a devolutiva para o gestor, né? Esse candidato para sua vaga, eu tenho esse candidato que é assim, assim, assim. Eu tenho esse que é assim, 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 e esse que é assim, assim, assim. Tá bom. Como que você descobriu tudo isso? Então era muito Os legal. perfis de Os cada um. perfis. Não, como? Uhum. Você fez o que com ele? Não, eu entrevistei, fiz esse. Mas é sério que nesses testes, é sério que você conseguiu saber tudo isso? Tá, o que que você usou? Eu usei a grafologia. Não, me conta, como que foi? Falei, tá achando que é assim, né? A gente precisa fazer curso, precisa se especializar. Sim. Mas assim, eu vi a cara das pessoas achando que a gente era meio bruxa. Aham. É isso. Como porque analisando a grafia da pessoa, a letra, eles falam, né? A letra, E você descobriu tudo isso, né? exato. Assim, a Aham. cara que eu achei mais engraçada na minha vida, assim, eu levo até hoje, porque realmente foi muito engraçado. Um gestor de TI, né? E Aham. aí ele foi me perguntar e ele ficou meio que pasmo. Não, como que você. Não, eu quero saber como é que é isso. Eu quero. O que que você fez? E ele até perguntou de curso de grafologia na época. Não sei se ele chegou a Aham. fazer, mas ele ficou tão impactado. E Aham. assim foi demais. E é o sucesso do nosso trabalho, né, Sandra? Sim. Perceber que assim é tão fidedigno esse resultado. E a gente Uhum. vê o sucesso é as pessoas serem felizes, o gestor sendo feliz que conseguiu contratar um candidato que é bom, que vai trazer o resultado que ele precisa, a empresa também, e o Uhum. candidato estar totalmente alinhado, feliz, né? E a gente veio Sim. nessa vida para isso, né? Trazer felicidade, não é isso? É isso aí. Viemos aí para colaborar com a alma das pessoas, né? Exato. É isso. Que é um pouco além do ambiente corporativo ou mesmo do atendimento clínico, né? Como é que Sim. você pode colaborar com a pessoa e usar ferramentas que possam trazer à luz algumas características que a pessoa deve acreditar, por exemplo, pontos fortes que a pessoa tem. Nossa, você tem um potencial empreendedor, por exemplo, né? E a pessoa fala: Nossa, mas eu não acredito. Sim, você não acredita, mas você tem esse potencial. Sim. E como é que você faz para usar essa potencialidade?
né? Quais as possibilidades? Eu me lembro de um caso, quando eu trabalhava em empresa, numa agência de notícias, de um rapaz, ele era de contabilidade, mas ele tinha uma característica, um dom comercial, Uhum. né? E ele estava ali na contabilidade, é, estudava, era estudante dessa área, e aí houve uma oportunidade na área comercial, Uhum. né? Na área comercial, ele se deu muito bem. E hoje eu acompanho nas redes sociais, né? Na época era um estagiário, hoje é um diretor Que comercial de uma legal, grande que empresa. legal. Você fala, como é que foi isso, né? Eu me lembro perfeitamente quando foi feita a grafologia dele, quando ele entrou na empresa, né? É, eu me lembro que tinha lá esse traço do dom comercial, né? Características. E eu perguntei para ele, como é que foi a sua infância? Né? Você sabe que você tem um dom comercial? Ele falou, sim, eu sei. Antes de eu entrar como estagiário nas empresas e tal, eu ajudava a minha mãe a vender cesta de café da manhã, né? Então, e me conta mais. Então, e quando eu era pequeno, eu passava no mercado, que tinha uma loja de animais, que vendia galinha, etc. E ele comprava hamster, aquele ratinho, por 5, punha Hum. no potinho e vendia na escola por 10, né? Isso ele tinha por volta de uns 10 anos. Olha que interessante. Ele já tinha esse dom comercial, né? Porque ele queria colaborar, ajudar, fazer um dinheiro, né? E então são características assim que às vezes a pessoa não aceita que tem esse Sim, dom. é, e eu perguntei para esse rapaz, né? E por que você optou por fazer contabilidade, né? Porque eu acho que na área financeira o mercado paga melhor e eu sim, precisava ajudar minha família, sim, né? Então, para você ver como as coisas vão fluindo e como você pode mostrar para a pessoa as possibilidades que ela tem sim, internamente e que ela sim, pode acreditar que tem, não é? sim, Muito bom. sim. E Você, inclusive, né? exatamente. Essa sensibilidade, essa espiritualidade que você tem, e essa busca por aprender e conhecer e estudar o comportamento humano, a alma das pessoas e como é que você ajuda, né? Então, essa Hum. sensibilidade que você tem, esse senso psicológico que você tem, te ajuda muito na sua profissão, claro, Muito. né? E eu acho que até colaborou para que você fizesse uma transição tranquila do ambiente corporativo para a clínica, para o atendimento individual, que na verdade, no ambiente corporativo você já fazia um atendimento humanizado e pessoal também, né? Para as Sim, pessoas que têm alguma dificuldade no trabalho, etc. Conta um pouquinho sobre isso para nós. sim. Como eu trabalhei muito tempo em RH, eu sentia essa vontade de fazer o a mais, não só fazer as tarefas Sim, administrativas. E eu sentia realmente. Eu acho que é até legal eu falar da psicologia rapidinho, né? E sim. aí eu continuo aí. Por que que eu fui fazer psicologia, né, Sandra? Porque eu senti um chamado realmente. Olha, você precisa ajudar as pessoas. E aí, na Uhum, época de fazer a faculdade, escolhi algumas e fui fazer psicologia.
E eu fiquei encantada, encantada com a psicologia, de poder conhecer um pouco mais as pessoas, psicologicamente, e auxiliar, né, e tudo Uhum. mais. E aí fui para a empresa, que foi o começo também, para pagar a faculdade também, Sim. mas eu já estando na área, então foi alguma coisa que me trouxe assim um gás e uma energia. Eu fiquei muito contente, né, desde o começo. E aí, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai se desenvolvendo e vai deslanchando. Aham. E aí, cada vez eu fui tendo mais responsabilidade, mas assim, eu nunca perdi essa sensibilidade de fazer o a mais, ou seja, ajudar o máximo que eu podia. Então, não era só ajudar o candidato a conseguir a melhor vaga, que tivesse no perfil dele para ele ser feliz, Uhum. não era só o gestor ter o melhor candidato, não era só a empresa, mas Uhum. assim, pessoalmente, muitas pessoas me procuravam. Uhum. Claro que assim, na empresa eu não falava muito no individual, mas assim, eu preciso fazer uma movimentação na equipe. Olha, eu tenho o Zezinho, a Mariazinha e o tiozinho. E aí, esse aqui tem esse perfil, esse tem esse. E eu quero fazer uma mudança assim na minha equipe. Você consegue me ajudar? Claro. Peraí, vamos sentar. Olha, se esse tem esse perfil, vai ser legal ele fazer isso e Uhum. isso. E aí, conforme a gente foi tendo um pouquinho mais de intimidade, e aí às vezes alguém me contava alguma coisa no pessoal também para dar um apoio. E aí eu pensava, poxa, eu acho que dessa vez, né, eu tô conseguindo ajudar um pouco mais no nível pessoal também, Uhum. né? Então, para mim sempre foi muito importante fazer amigos também. Claro, network existe, mas assim, a amizade para mim é algo tão sagrado, tão importante, que muitas pessoas das empresas são meus amigos até hoje, de muitos anos, porque realmente eu gosto disso, né? E aí, Uhum. fazendo a ponte com a psicologia clínica e com todas essas terapias que eu atuo hoje bem fortemente, né? Sim, falar um pouquinho sobre isso, né? Falar sobre isso. Toda essa bagagem que eu tive nas empresas durante todos esses anos, hoje eu consigo auxiliar muitos gestores, diretores, pessoas de quaisquer cargos hoje, né? Pessoas que você atende na clínica Na e que clínica. estão no ambiente corporativo e você tem essa visão desse ambiente. Você consegue entender o que eles estão passando nas dificuldades no trabalho, né? Exatamente. E fazer essa Uhum, orientação também, muitas vezes, né? uhum, É, ter exatamente a empatia, porque eu vivi na carne exatamente o que muitos me contam hoje. Eu aham, vivi durante aham, muito tempo. Então, quando a pessoa fala, na empresa aconteceu isso, eu consigo ter uma visão também estratégica e ao mesmo tempo sensível para orientar como essa pessoa caminhar de uma forma mais leve, mais suave e uhum, conseguir ser firme também nos momentos que precisa ser firme, estratégico, uhum. né? Então, isso é muito importante. Então, assim, eu me sinto totalmente realizada hoje fazendo o que eu faço. Então, hoje, né, eu sou psicóloga clínica já há bastante tempo. Eu sei que essa carinha aqui pode parecer que nem tanto, mas já É faz. verdade. Não aparenta a idade Não você. Aham. aparenta, mas assim, eu tenho uma boa bagagem, né? Então, a psicologia clínica, o Theta Healing também, né? Não sei Me se. conta do Theta Healing. Acho que você Como é vai. que é? Legal. O Theta Healing é uma técnica muito profunda, é uma técnica americana, né? Que é o estudo da alma, né? Então, assim, por que o nome Theta? Porque a gente acessa a onda cerebral Theta. Então, Uhum, assim, nós temos várias ondas cerebrais, né? Então, dependendo do nosso nível de atividade mental, a gente está vibrando numa onda, né? Então, a onda uhum, cerebral teta é a onda cerebral onde nós estamos mais tranquilas, onde nós acessamos naturalmente quando a gente está dormindo profundamente. Então, lá pelas uhum. 3 e pouco da manhã, onde a gente está num sono bem relaxado, claro, não são todos os dias que a gente está Sim, depende da totalmente. hora que você vai dormir, né? Depende. Aham. Mas normalmente, quando a gente está naquele estado de sono bem Bem tranquilo, bem profundo. profundo, nós estamos vibrando numa onda teta. E essa onda teta é uma onda bem profunda. Então, eu consigo conduzir, né, o paciente, né, em meditação, né, a chegar nessa onda cerebral teta. E lá nós conseguimos fazer limpezas de crenças limitantes, trabalhar com Uhum, traumas e situações mais difíceis que às vezes no tete a tete a pessoa não consegue trabalhar, não consegue falar.
Então, já aconteceu muitas vezes que a pessoa ela não conseguia contar o que estava acontecendo. Ela tinha uma dor, uma sensação tão difícil que ela não conseguia pôr para fora, né? E na psicologia tradicional, se a pessoa não coloca para fora falando ou com gestos, você não consegue ter informação. Porque a informação que a gente tem é o que a pessoa expõe. E com o Theta Healing, por ser algo muito profundo e em meditação, às vezes aquela informação, ela sai de alguma forma. Às vezes a pessoa fala, e assim, nossa, sei nem da onde que saiu isso. Então, às vezes ela verbaliza. E a gente visualiza também através da meditação. Então, assim, é incrível para trabalhar crenças limitantes, traumas, uma série de coisas. E aí tem várias outras coisas que eu também faço. Não sei se você quer que eu fale agora ou mais para frente. O reiki O que você... reiki. Uma vez estava eu com a minha coluna fora do lugar, né? Doendo muito. Minha coluna, não minha hérnia de disco. Sim. E eu me lembro de você chegar no escritório e falar, amiga, peraí, deixa eu fazer um reiki. Você aceita um reiki? Né? E foi muito bacana isso. Me conta do reiki um pouquinho. Sim. O meu começo na área energética, né, foi através do reiki. Então, eu fiz alguns cursos de reiki, né? A gente precisa fazer uma inicialização e tudo mais. E assim, foi onde me abriu para essa parte toda energética e uma conexão também mais espiritual. Né? Eu sempre fui e sou uma pessoa de muita fé, isso eu sempre fui. Nada ligado à religião, dogma, nada disso. Mas eu sou uma pessoa espiritualizada. E aí eu fiz os cursos de Reiki e aí aprendi a canalizar essa energia universal que vem e poder aplicar isso nas pessoas. Então, assim, naquele dia eu fiz com todo o amor do mundo. Eu falei, meu Deus, a minha amiga não está bem. E se eu puder fazer alguma coisa aqui por ela para que ela possa ficar melhor, eu vou fazer. Porque eu acredito que a missão da vida, estarmos encarnados aqui, é essa: ajudar os outros, ajudar a si e ajudar aos outros também. Então, inclusive, quando os pacientes me procuram, eu falo que eu sou psicóloga clínica, né, e tudo mais. Sou formada pela IFMU já há um tempinho. E eu tenho essas outras técnicas também. E aí eu falo, você me permite que aplique, se você quiser? E Dani, uma pergunta, desculpa interromper, mas você atende virtual e presencial. No Isso. caso do Reiki, por exemplo, o atendimento é só presencial ou ele pode acontecer virtualmente? Ele pode acontecer das duas formas, Sandra, não tem problema nenhum, porque a energia ela vai para qualquer lugar. Então, assim, a partir do momento que a gente canaliza aquela energia, o Theta Healing também pode ser feito virtual, Sim, presencial, sim. todas as técnicas podem ser feitas de ambas as maneiras, né? Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente, às vezes, já aconteceu do paciente estar chorando muito. Ele está com uma angústia, uma sensação, está num momento tão difícil. Porque nós sabemos, ninguém vai procurar uma terapia, uma psicóloga que seja, ninguém vai procurar se não tiver num estado, ou na maioria das vezes estão num estado muito difícil, que eles não conseguiram resolver, tentaram todas as maneiras sozinhos e não conseguiram. E aí nos procuram. Então já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa tá chorando muito, não tá conseguindo falar. Eu falo, você permite que eu aplique reiki? Então, enquanto a pessoa tá ali tentando falar, eu tô aplicando o reiki, Canalizando uma energia. canalizando essa energia e emanando, e aos pouquinhos a pessoa ela vai já se tranquilizando. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com você. O reiki, ele não precisa de nenhum tipo de concentração. É diferente do Theta Healing, que é importante estar em Sim. meditação. Então, se eu quiser continuar conversando com você aqui e mandando o reiki para você, se você estiver aberta para receber, você vai receber, Sandra. Ah, que legal. Mande para os nossos ouvintes aí, ó. Tô mandando para todo mundo que quiser aceitar o reiki, ó, recebam agora com todo amor. E a pessoa vai se acalmando. E aí eu tinha uma paciente que, assim, eu não esqueço, porque foi bonitinho o que ela falou. Nós estávamos online, né? E ela tava chorando muito. E eu falei, você me permite que eu aplique o reiki? Claro, o que você quiser, eu confio plenamente em você. Se é pra eu ficar Faça bem, qualquer coisa para o mim. que você quiser. E aí eu
comecei a fazer e eu falei, não, vai falando devagarzinho, respira, bebe água. E eu fui fazendo, né? Só quietinha e ouvindo. Ela, ó, não sei o que você tá fazendo aí, mas tá dando certo. Daqui a pouco ela já conseguiu falar, tranquila. Então, assim, é isso que a gente leva da vida, Sandra. Então, Isso. estou muito feliz com tudo isso e muito feliz de estar aqui também, podendo contar isso para todo mundo, né? Sim, claro, claro. E é um prazer, assim, a gente encontrar pessoas que têm essa mesma sintonia, né? Tem essa vibe de colaborar com as pessoas, né? É, e essa é a nossa missão aqui, né? Nesta terra. Sim. E voltando aqui para a grafologia, me conta o que que você, quais foram assim situações bacanas dentro de um laudo grafológico, por exemplo? Tá. Eu utilizei bastante a grafologia também para fazer promoções. Então Uhum, era muito importante, né? Então nós temos ali algumas pessoas e tem uma posição melhor, né, de promoção. Vamos analisar essas pessoas e ver quem que está mais pronto para uma promoção, quem está no caminho e quem ainda vai precisar de mais um tempinho. Então eu uhum, trabalhei numa grande rede de escolas de inglês, bem uhum, renomada, uhum. onde nós tínhamos vários profissionais que queriam muito ser promovidos, estavam na empresa há um bom tempo. Por E exemplo, um professor que queria virar um coordenador, que isso, tinha interesse numa coordenação pedagógica, por exemplo. exatamente. Uhum, Ou às vezes um coordenador que ele queria se transformar, ele queria ser um gerente. aham, Né? Então, nós utilizávamos bastante a grafologia e as entrevistas para poder analisar esses perfis e poder ter mais uma certeza de que essa pessoa ia se desenvolver bem e ser feliz também naquilo que estava no caminho, né? uhum, Então, nós uhum. tivemos bastante sucesso, né, com as promoções. Quais outros casos também? Às vezes cargos diferentes, né? Então, de repente, a empresa ela estava acostumada a ter cargos comuns aí. Fala, ah, não, agora, a partir de agora, a gente vai ter um novo produto, então a gente vai criar novos cargos. Uhum, Mas a empresa ela não sabia muito bem que perfil de pessoa, ela nunca tinha tido aquele cargo. Então, uhum. assim, tá, vamos estruturar qual é o cargo e agora nesse cargo, qual seria o tipo de pessoa que se enquadraria nesse cargo Que competências são importantes para esse cargo, para né? esse cargo, Uhum, unindo com a cultura da empresa, com o perfil do gestor, porque é uma uhum. coisa que é muito importante a gente tentar unir tudo isso. Sim. Porque se você consegue um profissional que ele tenha o perfil só da vaga, mas se o gestor ele tem um perfil muito diferente daquele profissional, nós sabemos que acaba não dando certo. Sim, sim. Muitas vezes eu pergunto, né? é, Como é o perfil do gestor, do dono da vaga, né? É, Quando eu estou fazendo uma grafologia. Ah, é uma pessoa super autoritária e tal, mais bacana, uma pessoa, né? Um líder bacana, mas tem uma característica mais autoritária. Então, se a gente busca um candidato mais sensível, dificilmente vai dar certo com esse perfil autoritário, né? É claro que vai depender muito da resiliência das pessoas, desse candidato, mas, sim. por exemplo, você pega alguém autoritário, um chefe autoritário e tal, e com um subordinado sensível, ele vai chorar no banheiro, Sim, certo? sim, Então, talvez buscar alguém mais pensamento lógico, menos emoção, mais razão, sim, para atender e dar liga nesse relacionamento do líder com a pessoa, o profissional, né? É exatamente. uma arte isso, né? Nossa, Uhum. E também traços assim que foram complicados.
né? Eu me lembro que eu trabalhava, fiz grafologias para a empresa que você trabalhava, a escola, né? E, e eu me lembro de ter visto alguns traços que não eram muito adequados para a personalidade da pessoa, para a idade da pessoa. E aí eu me preocupei, né? Uhum. E entrei em contato com o RH. Falei, olha, tem um candidato que ele tem um traço de pensamento suicida, Uhum. né? Como é que é essa pessoa, né? Era um candidato para promoção interna. Eu não sei se Sim, você se lembra desse caso. lembro. Você lembra do caso? Isso. E aí a gente foi, eu fui buscar informações, porque não é só você fazer análise grafológica, você não precisa conhecer o candidato, a pessoa, o escritor daquele texto, para poder fazer a análise. Com Não precisa. certeza. Então, e era o caso, eu não conhecia o rapaz. É, e aí a história dele era uma história bastante triste, Sim. né? Ele era um atleta jovem que estava fazendo competição e fazendo carreira nos Estados Unidos. Então ele tinha uma boa bagagem de inglês, por isso que ele estava hoje, naquela época, como professor, e ele estava concorrendo a uma posição de coordenador. Sim. E me lembro muito bem que, conversando com a pessoa de RH, com essa preocupação do traço Sim. do pensamento suicida, né? A pessoa me disse: olha, realmente ele é uma pessoa que deu uma virada total na carreira dele, porque os pais estavam indo visitá-lo Sim. nos Estados Unidos, sofreram um acidente e faleceram, Meu Deus. né? E ele, então, ficou bastante abalado com tudo isso e voltou para o Brasil. E o que ele sabia fazer, além de nadar, que era um atleta de natação, Sim. ele foi dar aulas de inglês maravilhosamente bem. Era uma pessoa totalmente, é uma pessoa, né? Muito bem avaliado, e estava concorrendo. Então, nessa conversa com o RH, né? Eu disse, olha, busca saber com quem ele mora, se ele faz um acompanhamento terapêutico, que é importante, porque hoje ele tem traços de estar descontente Sim. entre aquilo que ele é e aquilo que o ambiente lhe oferece, né? E foi muito bacana, foi um processo muito bacana, né? Ele foi promovido, tinha todas as competências e foi muito bem acompanhado por familiares, outros familiares, né? E também por um primo que morava com ele, etc. Então foi um caso que a princípio preocupou muito, Sim. né? Por conta desse traço, mas que a pessoa foi buscar um atendimento, foi buscar um suporte Uhum. para que pudesse passar por essa fase difícil, né? Sim, e foi um alerta também, né? No sentido, olha, estamos sabendo e queremos te ajudar, né? Sim, Tipo, segue, continua, vai dar tudo certo. E eu acredito que essa informação também de quando ele soube que ele tinha todas as competências e que ele aham, estaria aprovado para essa promoção, isso também deu um gás diferente para ele. E uhum. essa conversa, olha, busque ajuda. Então, assim, estamos de olho em você. Você é amado, você é querido. O atendimento humanizado que ele teve Sim, foi um diferencial na vida dele,
né? Sim, para continuar, né? E eu Uhum. tenho certeza que, olha, voou, né? Depois Voou, disso. voou. E é isso aí. É, e também a gente tem experiência com os aventureiros, né, Dani? Sim. Conta um pouco. Essas pessoas que. Quando eu comecei a fazer o curso com você, né, Sandra? No começo, tudo é muita novidade, a gente fica bem curioso, né? Tem apostila, um monte de coisa. Aham, E eu lembro que na época eu namorava uma pessoa e ela, ai, faz esse teste em mim, que não sei o quê. E eu lembro que a pessoa tinha me pedido para poder escrever um pouquinho sobre, e aí eu analisei algumas coisas só, que tem os aventureiros. aham. Eu lembro que na época a minha irmã também pediu, outras pessoas que eu Sim, conheci, até para muito cuidado, treinar. até muito cuidado com isso, né? É, porque Então, você não sabe o que vai encontrar, né? exato. Então eu falei, fiz Aham, só um pouquinho, mas quando a pessoa sabe que a gente está fazendo um estudo nesse nível, muitas pessoas querem participar e querem conhecer um aham. pouquinho também. Então eu lembro que eu fiz pedi Análises. várias análises. E assim foi muito bom esses curiosos. E existem curiosos em todo tipo, né? Aham, Ai, sim. foi muito bom. É, e a grafologia também identifica aqueles curiosos, intelectualmente curiosos, Sim, né? Que são pessoas abertas para o mundo, abertas a novidades, né? Abertas a mudanças, né? E ao contrário também, né? As sim, pessoas mais tradicionais, menos flexíveis, né? Então, é, são muitas as características que a gente pode encontrar, né, nas sim. pessoas. E uma coisa bacana é aprender também a dar a devolutiva para as pessoas, né? Importantíssimo. Sim, porque às vezes você tem um tipo de pensamento, e às vezes muito técnico, né? Que não chega na linguagem da pessoa, no entendimento da Sim, pessoa. Então é bacana também essa devolutiva para a pessoa, tá? Eu sou assim, eu tenho esses pontos fortes, eu tenho tais pontos a melhorar, ou eu não tenho ponto a melhorar, ou tem um ponto preocupante. E o que que eu faço com isso, né? Com tudo isso? Como sim. é que eu faço? Tá, então vamos canalizar essas potencialidades, né? A gente tem que sempre trabalhar com o que você tem de bom. Eu gosto, eu sempre falo isso, eu vou pelo amor e não pela dor. Sim, Porque aquilo que a pessoa não tem, não adianta você querer começar um trabalho por aí, né? claro. Então, o trabalho começa pelo aquilo que te fortifica, Sim. aquilo que você faz De melhor. tranquilamente, Sim. tranquilamente, sem esforço, Uhum. né? Então, esse é um trabalho bacana também, de você Da dar a devolutiva. devolutiva para as pessoas e mostrar para elas: olha, você é assim, você tem consciência disso? Né? Eu sempre pergunto assim, antes de tudo, né? Leia e depois leia a sua análise grafológica e depois me diga quantos por cento se parece com você, né? Você conhece essa Era pergunta? isso que eu ia te falar agora. Eu estava esperando você terminar para comentar, porque Aham. um dos pontos que me encantou, além da análise, que foi muito bem feita, parece que eu estava vendo uma foto minha assim, ó, com coisas que eu nem lembrava. Um Mas raio-x. um raio-x. Não, eu me vi praticamente 100% ali, de verdade. Eu pensei, meu Deus. Mas o que me chamou muito a atenção foi você. Você concorda com isso? Eu lembro de alguma coisa assim. E aí poxa, eu não sabia naquele momento nada de grafologia. E eu pensei, meu Deus, essa mulher está me perguntando se eu concordo. Nossa, e era eu. Foi claro que eu Uhum. concordo. Aham. Então, eu acredito que isso também me encantou muito, né? De você fazer um trabalho belíssimo e ainda assim me dar a oportunidade de falar isso mesmo. Falei, gente.
Eu achei sensacional. Eu falei, eu preciso aprender isso. E eu tenho certeza, Sandra, que outras pessoas também, muitas vezes vão para esse campo por coisas, porque me conectou pelo emocional também, a sua forma de fazer, a sua forma de lidar, a sua forma de mostrar. O Ai, seu obrigada. profissionalismo, me encantou tudo, o seu jeito de ser, sabe? A sua forma de trabalhar. Uhum. Então, assim, indiquei mesmo também para outras pessoas, porque é uma sabedoria maravilhosa, né? Sim, sim, sem dúvida. Mas assim, eu acho que o que permeia o meu trabalho é a lealdade, Sim, a amizade, é o companheirismo, é o respeito, né? sim, E a ética. com certeza. Então, quando você está dentro desses valores, né, a vida fica mais fácil, Com certeza. né? Aparecem coisas para que você não precisa questionar, Uhum, né? Porque tudo que você tá ali, é o que vem e que você recebe, né? sim, Claro, temos dificuldades, todo temos mundo. mil coisas, mas a maioria reverbera aquilo que você é, não é? E essa Então eu fico aceitação muito também, né? feliz. Hã? E essa aceitação também, né? Desculpa, a aceitação do que nós somos facilita muito. Desculpa, Sim, então. sim. E eu fico muito feliz quando uma pessoa ela tem consciência daquilo que ela é, né? Às vezes ela não sabe canalizar aquilo, mas quando ela tem consciência daquilo que ela é e aceita, né? Ela pode dar um passo à frente, ela pode acreditar naquilo, Sim, né? sem dúvida. É, e é isso. Bom, nós aqui estamos batendo um papo sobre a nossa vida, a nossa grafologia, a psicologia, né? Sim, sim. E eu gostaria que você, então, dissesse um pouco do seu trabalho clínico, como é que você está? Está no Instagram? Está disponível aí para atender as pessoas? Como é que é? Sim, sim. É, eu atendo como psicóloga clínica, Teta Healer, Reiki, curas da natureza, sagrado feminino. Então, eu estou disponível. O meu Instagram é Dani Gilardi e eu atendo presencial e atendo online também, com Uhum, esse amor, com essa gratidão, com esse profissionalismo e com toda essa bagagem também que eu vim adquirindo da vida, né? uhum, Então, o uhum, tipo de terapia que eu faço, psicoterapia que eu faço, é algo muito integrado com tudo, porque eu acredito que nós não somos só isso ou só aquilo, nós somos uma combinação de uma série de coisas. Então, tem o uhum, físico, mental, espiritual, energético. Então, a uhum, gente não pode deixar de considerar todas essas nuances. Tudo isso nós somos. Então, uhum, integrar todas essas partes realmente é o que faz nós sermos humanos. Né? Então, uhum, quando a gente fragmenta, não, eu sou só isso, eu sou só aquilo, no meu ver, nós estamos mais frágeis. Quando a uhum. gente aprende a aceitar todas essas nuances, realmente é o que nos dá força, nos dá o poder, a sustentação. E eu gostaria até de falar um pouquinho do sagrado feminino, rapidamente, porque nós somos mulheres aqui batendo um papo entre mulheres e mães Aham, também, né? Mulheres, mães, profissionais, uma série de coisas, vários papéis que a gente desenvolve. Então, eu também trabalho com o sagrado feminino, que fala muito da ancestralidade. Então, uhum, todos nós viemos de uma ancestralidade. Então, na maioria das vezes, a gente carrega alguns padrões que vêm lá de trás, e a gente vai repetindo esses padrões. Então, às vezes, eu estou numa profissão infeliz, porque, sei lá, ou pela questão financeira, me falaram que aqui ia dar dinheiro, e aham, nananã, mas não é o que você gosta. Então, quando você não tem aquilo que sai do seu coração, se você não está se sentindo confortável, é legal até falar isso para as pessoas. Se você não está se sentindo confortável, não é o seu lugar ali. Porque quando é algo natural, nós estamos bem. E eu não estou falando nada aham, sobre dinheiro, estou falando sobre estar bem, sobre ter paz.
Claro que Uhum. no mundo a gente precisa, né, o recurso financeiro. Sim. Nesse planeta a gente precisa dessa troca energética em dinheiro. Aham. Mas é importante nós termos paz, estarmos felizes. Então, no Sagrado Feminino, eu trabalho muitas mulheres também curando essas feridas antigas que muitas vezes é lá de trás. E estão Uhum. repetindo padrões que não percebiam, então a gente consegue limpar e transformar essas crenças, esses padrões, para que a pessoa possa viver a sua história aqui, honrando, né? Honrando a sua ancestralidade, Sim. honrando as mulheres que vieram antes dela, mas assim, fazendo diferente, e sendo feliz, porque às vezes, sei lá, nossa mãe, nossa avó, bisavó, não tiveram essa oportunidade de escolher ser feliz pelos Uhum. tempos, por como era antes. Mas hoje a gente pode honrar tudo isso fazendo diferente, sendo feliz. E Uhum. certeza absoluta que todas elas estarão felizes por nós também onde estiverem. Então eu Aham. trabalho com muitas mulheres no Sagrado Feminino também, fazendo atendimentos em Sagrado Feminino. E eu ensino também, unindo um pouquinho brevemente, Sandra, porque é bem importante, tem muito a ver com o sagrado feminino. Eu ensino técnicas também de curas pela natureza, né? Em alguns momentos. Uhum. Quem quer, claro, quem quer. Mas assim, se conectar com a terra, pisar descalço na terra, descarregar aquela energia que nos serve, soltar, liberar, deixar ir, purificar aquela energia, trazer de volta. Então, assim, eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes técnicas para que eles não fiquem dependentes de mim, Sim, né? usarem os quatro elementos ali disponíveis Da natureza. da natureza, Sim, né? a água, o ar, o fogo, o vento, enfim, a terra. Então, eu gosto de ensinar uma série de coisas para que até em momentos de crise eles possam se ajudar sozinho. Claro que Uhum. as pessoas que passam comigo também, eu ofereço um serviço de que, assim, se tiverem algum surto ou alguma coisa que seja muito grande, a pessoa pode me ligar. Né? Se eu Uhum. não estiver atendendo uma outra pessoa, se eu não estiver fazendo algo muito urgente, eu consigo dar uma palavra para a pessoa. Então, já aconteceu casos também de Aham. assim acontecerem coisas gigantes, né? Ah, meu marido me deixou agora. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Tipo, só Aham. dar uma palavra porque a pessoa perdeu o chão. Uhum. Falecimentos, às vezes assim, aconteceu. Casos assim, mas eu gosto de ensinar vários elementos para que a pessoa ela possa se resolver sozinha. E assim, só para fechar esses exemplos que eu também acho maravilhoso, como eu tenho todas essas experiências de empresas também junto tudo, então meus pacientes me contam de tudo, né? Aham. E já tiveram vários momentos que pacientes me falavam assim: Nossa, aconteceu isso e isso. E aí eu pensei: Meu Deus, o que a Dani faria? Peraí, o que ela faria? Eu respirei como você me ensinou profundamente. Falei: Ela faria isso, isso e isso. Aí a pessoa foi lá e fez. E deu certo, você acredita? Não precisei te ligar. Então, assim, Quer dizer, na verdade, ele mesmo faria, né? mesmo Não, faria, claro. claro. Mas assim, é sensacional ver que realmente isso ajuda muito, né? Aham. As As técnicas, né? técnicas, Aquilo que o você pode apoio. dividir com as pessoas, né? Para Exatamente. que elas tenham uma qualidade de vida, né? Ou resolvam algum problema, consigam ter elementos para, Sim, né? ferramentas para se resolverem sozinhas Ferramentas para ali. se resolver, exatamente. Então, eu me lembro muito bem uma vez, quando eu fazia terapia com uma pessoa maravilhosa, e ele dizia assim para mim: você tem uma caixa de ferramentas potentes, né? Mas não adianta você pegar um alicate para pregar o prego na Na parede. parede. É, A melhor ferramenta é o martelo, não é o exato. alicate, né? E quantas vezes a gente se pega usando a ferramenta errada, né? Exato. Usando Então, como é que você aprende a identificar a melhor ferramenta? Que são as técnicas que a gente O ensina para as pessoas, autoconhecimento, o né? autodesenvolvimento é Sim. isso. E as técnicas que você Sim, ensina para as claro. pessoas, olha, você está no momento com uma crise de ansiedade, respira assim, aprenda a fazer tal coisa, Sim, começa a contar, desfoca o pensamento, né? sim. Começa a
a analisar quantas cores você tem no corpo. Ah, Sim, então eu tô com a meia branca, eu tô com o sapato. Desfoca daquele problema, né? Porque sim. senão o teu coração não vai ter sintonia com o seu pulmão, e aí você vai começar a ter Uma uma crise maior, crise né? maior, isso vai se intensificando, né? Então é bacana a gente ensinar essas E técnicas, ver o né? resultado, E ver né, o Sandra? resultado, E aí, só exatamente. para fechar de exemplo mesmo, é que você falou agora da ansiedade, eu não posso deixar de falar, porque foi assim, algo que a minha alma ficou tão feliz de eu presenciar. Eu estava tratando há pouquíssimo tempo uma paciente com pânico, né? Hum, Ansiedade, pânico. E um ano atrás, 6 meses atrás, nem lembro quanto tempo, mas assim, o Coldplay ele vinha pro Brasil ano passado, ele veio. aham, E o marido dela já tinha comprado o show. E ela tava muito mal. Ela parou de trabalhar, não saía de casa. Ela ficou, assim, inclusive teve que passar até em psiquiatra para tomar um pouco de remédio controlar, porque a crise estava gigantesca. Tava algo muito grande. E aí, e ela, meu Deus do céu, tô um pouquinho melhor, mas assim, meu marido comprou esse show, não sei tanto, meu marido quer tanto ir nesse show, e a família inteira, e nananã, e meu Deus, e meu Deus, e meu Deus. Eu falei, olha, você quer ir mesmo nesse show? Ah, eu quero, mas não sei se eu consigo. Você quer? Quero. Então, vou te ajudar. A gente já vinha trabalhando esse processo dela já há algum tempo. Eu ensinei ela a fazer várias técnicas. Eu montei meditações específicas para ela. Isso é algo que eu uhum, faço também uhum, na hora. Eu tenho uma habilidade de montar uma meditação assim na hora para a pessoa se acalmar. uhum. Então eu montei uma meditação e falei, se for o caso, você escuta a meditação que eu vou fazer especialmente para você e tal. Você acredita que ela conseguiu ir no show do Coldplay, naquele show Aham. gigante no Morumbi? Ficou lá no show e deu tudo Com certo? a multidão Com de a pessoas. multidão. Ela chegou antes, claro, chegou bem antes para não pegar o empurra-empurra. E ela saiu um pouquinho antes de acabar. Mas Aham. assim, ela conseguiu permanecer naquela multidão, ficou com a família, tirou fotos. Ah, foi o lugar mais confortável do mundo? O mais confortável do mundo não foi, mas Não ela foi, conseguiu sim. ficar, ela curtiu as músicas, ela tirou foto, ela me mandou. E eu Uhum. fiquei com o celular na mão, né? Falei, ó, se ela precisar, Se precisar, tô tô aqui. em QAP. Mas foi um grande feito, né? O meu coração ficou cheio de alegria. Que legal. Parabéns, Dani, Ai, obrigada. pela sua, pelos seus atendimentos, pela sua capacidade de perceber o outro, né? E pela sua disponibilidade também, né? Sim. E eu quero aqui agradecer a sua vinda aqui, esse bate-papo maravilhoso, e dizer para você que continuamos aí nos nossos atendimentos, na grafologia, no atendimento clínico, e que você pode contar comigo para o que precisar. Sandra, muito, Gratidão. Sandra, muito obrigada pelo convite, por esse bate-papo maravilhoso, onde nós tivemos uma conversa muito gostosa sobre diversos assuntos, né? Uhum. Agradeço muito também e também estou aqui para o que você precisar. Gratidão. Amém.